Olá, boa tarde. Meu nome é Ian. Eu sou aluno de Engenharia Civil da UTFPR de Campo Mourão e hoje eu vou falar um pouco sobre recalques em estradas, sobre os solos moles. Vou falar basicamente o que são, quais são as causas, as consequências e as soluções geotécnicas para esse problema rodoviário que nós temos no Brasil. Ele é um problema muito comum em regiões com baixa capacidade de suporte, ou seja, regiões onde possuem predominantemente argilas moles e solos saturados são muito comuns de acontecer. Situação típica. Ele é bem típico de ocorrer em regiões de rodovias ou estradas construídas sobre uma camada natural de solo com baixa capacidade de suporte. Ou seja, o solo ele já não aguenta, ele não é apropriado para fazer esse tipo de obra. Carregamentos atuantes. Tanto o peso do aterro, do asfalto, da estrada em si, tanto dos veículos, carros, caminhões, motos, todos os veículos que vão passar por ali, eles vão acarretando nesse problema pelo peso que eles vão atuar sobre o solo. E o resultado observado são afundamentos, trincas, ondulações, remendos, qualquer tipo de deformação ali que vai ocorrer na estrada e que, consequentemente, vai tirar a perda do conforto do usuário e também a segurança do usuário. Onde acontece? Ele é comum de acontecer tanto em várzeas, margem de rios, regiões alagadas e áreas de aterro recente. Ou seja, tanto regiões mais úmidas, que possuem um solo mais úmido, e locais onde precisou ser feito um aterro e ele não, pode não ter sido feito da maneira adequada. O que são solos moles? Solos moles são solos com baixa resistência, ou seja, eles vão suportar pouca carga sobre eles. E tanto a estrada, o asfalto em si, tanto os veículos vão pesar muito e o solo já não é adequado para suportar toda essa carga. Solos com alta compressibilidade, ou seja, quando colocam muita carga sobre eles, eles vão apresentar grandes deformações, porque eles não são feitos para aguentar tanta carga. Elevado teor de umidade, então solos muito úmidos, que possuem muita água, também não são bons para rodovias, e solos com baixa capacidade de suporte, dificultam a construção direta de aterros e pavimentos. Ou seja, você já encontra dificuldade tanto na hora da execução ali da obra, que ele não é feito para isso. Alguns exemplos desses solos são argilas moles, siltes orgânicos, turfas e solos com muita matéria orgânica nele. Como o recalque acontece? O recalque acontece quando o peso do aterro, das camadas de pavimento e dos veículos comprime o solo mole. Como este solo possui muita água e muitos vazios, ele vai se deformando ao longo do tempo, causando afundamentos, trincas, buracos, entre outros problemas na estrada. A ordem dos fatos é sempre essa: carga aplicada, então vai ter os veículos, vai ter o asfalto, vai ter o aterro, pressão na água, todo esse peso vai pressionar a água e vai expulsar ela. Ela vai expulsar do solo. Então, como vai ficar uns buracos no solo, ele vai se deformando para preencher esses buracos e, consequentemente, vai criando todos esses problemas. O recalque acontece principalmente pelo processo de adensamento no solo, no qual a água presente nos vazios é expulsa lentamente e geram vazios, e esses vazios são preenchidos pelo solo que está ali e, consequentemente, ele vai se deformar. Efeito final: o volume do solo diminui e a superfície da estrada afunda. Quando o recalque é desigual, surgem trincas e degraus no pavimento. Principais causas dos recalques: o solo natural fraco, ou seja, o solo possui baixa resistência, investigação insuficiente, não foi feito um estudo adequado, faltou um pouco de estudo ali, sondagem para ver se o solo era adequado, aterro executado rápido, o aterro não foi executado de forma certa e, consequentemente, vão ter várias consequências ao longo da obra. Drenagem deficiente, a água reduz a estabilidade, prolonga deformações, o solo não tem uma drenagem muito boa, então a água sai muito rápida do solo, deixando esses vazios. Compactação inadequada,
camadas de aterro base ficam menos resistentes, ou seja, na hora de compactar a terra ali, não foi compactado do jeito certo, então o solo não aguenta. Tráfego pesado, veículos como carros, principalmente caminhões, vão acelerar essa deformação, porque vai ser muito peso aplicado. Bom, continuando então em consequências nas estradas, quando o recalque começa a acontecer, vários problemas vão surgindo. E o primeiro sinal que a gente vê são as trincas no pavimento, porque quando o solo ele vai afundando de forma desigual, elas vão aparecendo. Além disso, a estrada ela começa a ter afundamentos e desníveis que geram desconforto ao dirigir e pode aumentar o risco de acidentes. Outro problema é que quando a água vai ficando acumulada, vai acelerando o desgaste do pavimento e diminuindo a vida útil da estrada. Em mecânica dos solos, a gente chama isso de recalque diferencial, que é quando partes da estrada afundam de maneiras diferentes, causando trincas e um risco maior de falha estrutural. E claro que isso faz com que os custos de manutenção sumbam muito e deixa a obra muito mais cara a longo prazo. Agora falando um pouco sobre as soluções, primeiro a gente tem a técnica que a gente usa o reforço de base com geogrelha, que é um material sintético que a gente vai colocar entre o solo e as camadas granulares. Ela ajuda a distribuir as tensões e confinar o material, reduzindo assim as deformações. É uma solução que vai funcionar bem rápido e aumenta a estabilidade. Porém, se o solo for mole e muito espesso, a geogrelha sozinha não vai bastar para resolver o problema. Então, a gente tem outra solução, que é uma solução de uma técnica de colunas granulares, que são muito eficientes e elas são colunas verticais, né, de brita ou de areia compactada, que são colocadas dentro do solo mole. Essas colunas, elas aumentam a resistência do solo e reduzem o recalque e também ajudam na drenagem, porque a água, ela vai sair mais rápido, permitindo que o solo adense mais rápido também. É claro que isso vai exigir um projeto bem específico e um controle muito rigoroso da execução. E se o solo molo ele estiver mais próximo da superfície, a gente pode optar por remover essa camada, que seria a solução 3. A remoção ela vai consistir em retirar esse solo ruim e colocar um material mais resistente. É uma solução ótima quando o solo é mole e raso. Mas, se ele for muito profundo, o custo dispara e ainda temos um impacto ambiental grande, porque o volume de material descartado é enorme. Que a gente vai ter é o aterro de conquista. É uma técnica bem interessante, porque o aterro ele é feito aos poucos e de maneira gradual. Permite então que a obra ela avance sem comprometer a fundação. Então, isso vai ser essencial, porque se o aterro for feito rápido demais, o solo mole pode romper. Por isso, a gente vai monitorando os recalques e a estabilidade durante toda a execução. Tá, mas como que o engenheiro decide qual técnica usar? A escolha vai depender de vários fatores. O engenheiro primeiro vai analisar a profundidade da camada mole, o tipo de solo, a drenagem, o custo, o prazo da obra, o tipo de tráfego. Por exemplo, a gente sabe que a geogrelha ela é uma ótima opção para reforços mais rasos, enquanto as colunas granulares elas são ideais para solos mais espessos. E que a remoção funciona bem em camadas rasas, mas o aterro de conquista é para situações críticas. Então, cada situação vai ter o seu fator. Cada obra vai ser um caso e o estudo desse solo vai ser essencial. Então, a gente pode concluir que, apesar de o recalque ser um problema comum, ele pode ser controlado com um bom estudo geotécnico. Então, antes da obra, a gente faz sondagens e ensaios e depois escolhe a técnica certa, considerando os aspectos técnicos e econômicos e toda a questão de monitoramento.